Aí galera, estamos aqui para mais uma live, novo horário, dando continuidade à nossa sequência aí de lives que a gente fez sobre o tema perspectivas proféticas. Foi muito bom, a gente fez uma semana inteira, convidando amigos, falando sobre o tempo, aquilo que a gente está percebendo nesses dias, o que cada um está discernindo. Foi muito, muito bom. E depois nós fizemos uma conferência online no Vozes e Trovões, no YouTube. Foi muito, muito forte. Se você não assistiu às lives, você pode ir lá no canal do YouTube do Vozes e Trovões. Tá tudo lá. As lives que a gente fez no Instagram e a conferência online. Teve com a gente o Judson, o Harold, o Ângelo e o Luiz. Foi muito forte. E estamos aqui para continuar a nossa maratona surra de lives e falar sobre a nossa percepção e insights proféticos para esses dias. Mas antes de eu chamar meu amigo aqui, para a gente começar, eu quero dar um aviso aqui para a galera. Eu quero avisar que agora na quinta-feira, dia 25/6, 25/6, nós vamos estar fazendo a nossa aula demonstrativa e lançando a plataforma do nosso treinamento de desenvolvimento profético. Então, dia 25/6 vai ser o nosso lançamento do treinamento profético e da plataforma. A gente vai estar apresentando como é que vai ser, para conectar com a plataforma, como é que faz, tudo isso. No dia 25/6. E quero avisar também que nessa sexta-feira a gente vai ter uma outra live, então a gente vai continuar fazendo lives nessa pegada aí, falando sobre o profético, o serviço da profecia, e é isso tudo aí. E eu vou desabilitar aqui os comentários que o pessoal pede para não atrapalhar, e vou chamar meu amigo Renan Santiago. Espera aí. Desativar. Agora vamos chamar aqui. Senhor, me ajuda. Chamando. E aí, meu amigo? Fala, Você tá homem de bem? Deus! Tudo bom? Tudo bom? Tá em Ó, terras cabo-frienses ou em terras Campo Grande? cabo-friense, rapaz. Isso aí, isso Aqui aí. Covid não chega, não. Que bom. É isso aí. Covid Fica não, aí. Fica aí Covid não então. sabe nadar. Fica aí então. Ah, Rapaz. então, Vou gente, te ver, Fábio. um prazer, né? Então, gente, queria, para quem não conhece, a gente vai estar conversando aqui hoje com o meu amigo de longa, longa data, né, Renan Santiago, que é o Somos da mesma presidente. geração. Ah, tá certo. E que ele é o presidente do Ministério Apostólico Terra Fértil, né? Ele preside o ministério e também carrega na sua vida um encargo apostólico com a ênfase muito forte no treinamento de pessoas, preparação de ministros, e além dessa figura pastoral que ele exerce na igreja local, ele também tem uma carga apostólica muito grande. E para quem não sabe, né, a gente caminhou junto acho que 12 anos, né? E o Renan, ele foi um cara assim que me olhou na juventude, no meio da loucura, viu alguma coisa que ninguém viu. Quando chegou no 12º ano, tempo apostólico, vai. E aí ele esteve comigo, ele celebrou meu casamento, ele esteve Verdade. comigo no nascimento dos meus 2 filhos, e também em 98 também pôs as mãos sobre mim, presidiu a ordenação ministerial de outros ministros também que eu fiz parte. Então fez parte da minha história, investiu em mim, brigou comigo pra caraca, Não, nem tanto. depositou muita coisa e nos enviou pra gente viver o que a gente está vivendo. Então, se você está assistindo esse vídeo, você olha para esse homem aí e tudo que a gente está fazendo hoje é culpa dele aí, ó. Foi ele que
Foi ele que encontrou a gente, investiu e nos enviou. Então, se Tá roubando o culpado, né? se tiver alguma coisa de errado aí, você pode cobrar ele aí. Mas a gente trabalhou junto muitos anos e depois Deus promoveu caminhos distintos, mas a nossa amizade e continua, e o respeito mútuo, a honra. Amém. E entender que o que Deus carrega na sua vida e no que você tem edificado é muito lindo de ver. E eu faço parte disso. É um prazer. Amém. Amém. Então Para assim, que senão eu choro, hein? Bem-vindo à nossa live. Bem-vindo a essa maratona. Então, assim, gente, qual que é a nossa proposta aqui? A ideia é a gente falar um pouco, utilizar de Antioquia, né, como uma plataforma para a missão apostólica. A gente crê que Antioquia é um protótipo na Escritura desse modelo apostólico. E para você saber também, além de presidir o ministério e também ter esse encargo apostólico, também você preside uma escola ministerial, né? Antioquia, que também tem essa ênfase de treinar pessoas no fundamento apostólico e profético. Então tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Legal. Então é isso aí. Então, gente, o que eu pensei? Aí a gente vai bater esse papo. Eu pensei a gente pegar aqui duas porções da Escritura que fala sobre essa etapa e a gente desenvolver. Então eu vou ler a primeira aqui, em Atos 11, que vai falar sobre quando Barnabé vai para Antioquia. Então, Atos 11, eu vou ler aqui rapidinho, versículo 22, diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, Barnabé foi enviado para liderar, né, essa comunidade de Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração. Permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor no trabalho desse homem. E aí que chega a parte que eu queria falar contigo. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, assim, só para dar um panorama histórico para quem não tem essa visão cronológica, o que acontece é o seguinte, né? Barnabé era um cara influente na igreja de Jerusalém. Alguns historiadores dizem que ele é um cara de posses, né? Um cara bem com grana. E ele se destaca porque era um homem cheio do Espírito Santo. E o que acontece é que, a gente sabe o paralelo da história de Saulo, né? O Senhor encontra Saulo no caminho de Damasco, captura Saulo, né? E aí, segundo os historiadores, a N.T. Wright fala que ele fica 3 anos nessa ida e vinda em Damasco. A Bíblia diz que ele vai na Arábia, volta para Damasco. Aí ele fica 3 anos. Aí o que acontece é que depois desses 3 anos ele vai para Jerusalém. Aí chega lá em Jerusalém no Atos 9, a Bíblia diz que todo mundo tinha medo dele. Inclusive os 11. Sim. Inclusive Pedro. Pedro e a raça toda tinha medo de Saulo. Ninguém queria encontrar com ele. Falei que esse cara vai matar a gente. Mas aí em Atos 9 diz que Barnabé, né, um cara muito profético e apostólico, ele olha para Paulo, encontra alguma coisa em Paulo, ele vê alguma coisa em Paulo que ninguém vê, e leva Paulo até os apóstolos. Aí, só para seguir a cronologia, depois desse encontro de Paulo, tem um hiato de Paulo na Bíblia, que ele vai para Tarso e ele fica 10 anos sumido. Ninguém sabe o que aconteceu, a gente só sabe que ele estava em Tarso e que ele construiu a tenda. E a gente entende que ele passa por esse processo sendo imergido na escritura, imergido na oração. Aí, depois de 10 anos, quando Barnabé é enviado para Jerusalém para plantar essa comunidade em Antioquia, Barnabé se lembra daquele jovem que ele viu uma coisa lá atrás e ele traz Saulo para isso. Então, conta essa história toda aí para contextualizar a galera. Mas, assim, o primeiro ponto que eu queria falar sobre Antioquia, essa questão da missão. Aí uma outra coisa também que eu queria falar para a galera, porque o nosso público tem a galera assim, muito carismática
mas também tem uma galera bem com cunho reformado, assim, então tem bem Aham. misto. Então, quando a gente fala de apostólico, gente, só para a gente ter um entendimento, tem duas palavras na Bíblia que vai falar sobre essa missão, né? Uma é apóstolo, que quer dizer missionário ou enviado, e a palavra missionário, que é latim, que também quer dizer enviado. Sim. Então, quando a gente está falando de apostólico aqui, a ideia não é apenas falar sobre apóstolos, pessoas, mas falar sobre a missão da igreja que é apostólica. Então, a gente crê que Antioquia é um protótipo. E aí, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse lugar, Antioquia, que é um lugar de envio, um lugar de preparação, é esse encontro de Barnabé chamando Saulo e eles servindo juntos na igreja. Porque se a gente vai ver lá na frente, eles são enviados, né, para a missão, mas tem um processo, né? Eles não chegam e são assim, enviados. É um processo. E esse encontro de Barnabé encontrando um jovem, investindo nele, eu acho que é uma coisa interessante da gente falar. Como que você vê esse processo do envio de Saulo começando por isso, assim? Não, isso é uma coisa assim extraordinária. Eu vejo... tem uma imagem assim, você está vendo lá a igreja iniciando em Jerusalém, todo mundo feliz, derramamento do Espírito, e de repente vem aquela perseguição, a morte de Estevão, e da morte de Estevão é que sai aquela dispersão, né? Acontece aquela dispersão e muita gente vai para essas regiões onde estava exatamente essa cidade de Antioquia. E ali eles começam a anunciar as Escrituras. A Bíblia vai contar que Jerusalém, como você disse, né, ouve falar do que estava acontecendo naquele lugar. É interessante só frisar, né, porque a gente fala de Jerusalém, fala de Antioquia, e é importante a gente ter um conhecimento da questão geopolítica desse lugar, né? Nesse tempo, Antioquia era uma cidade, Fábio, naquele tempo, naquele mundo, era a terceira maior cidade do mundo. Primeiro era Roma, entendeu? Como a grande expressão, né? E, por terceiro lugar, então estava a cidade de Antioquia, que, segundo alguns autores, chegavam até meio milhão de habitantes. Então, não era um povoadozinho, não era um lugar de pessoas, vamos dizer assim, perdidas. Na verdade, Antioquia era uma colônia romana, havia um registro de importância romana naquele lugar. E os romanos só dedicavam esse status, né, de colônia romana, no sentido de estabelecer ali pretório e toda aquela organização romana, se de fato o lugar tivesse um destaque, como tinha, tanto econômico como político também, passa a ter político. E vem a se tornar um elemento também religioso. E é muito interessante que quem vai para Antioquia, né? Os apóstolos estão lá reunidos em Jerusalém, e eu fico pensando de onde eles tiraram da cabeça para achar Barnabé. Né? Isso é mesmo. Porque Barnabé aparece ali naquele momento que o pessoal está trazendo as ofertas, ele vem de um campo e tal. Você lembra da história, né? E é a primeira citação dele. E logo a seguir, eles enviam Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé era de Chipre, né? Ele era um judeu de Chipre, mas que estava ali junto com os apóstolos naquele começo da história da igreja de Jerusalém. Interessante, eu vejo nesse movimento que vai chegar em Paulo, como o Espírito de Deus vai preparando os ambientes, as pessoas, para aquilo que ele quer realizar mais lá à frente, sem que esses personagens saibam que eles estão debaixo de uma ação provocadora de Deus. Eu vejo assim, é Deus provocando. Vem a perseguição sobre Estevão, gente vai para Antioquia, e Antioquia começa então a ser tocada pelo Evangelho, e aí vem a notícia para Jerusalém, Jerusalém envia Barnabé. É interessante, tá fazendo um som no meu... Não, para mim tá bom. Não, tá bom. Então, eu estava ouvindo aqui. E aí, a questão toda, Fábio, é que eu vejo o seguinte, tinha gente em Jerusalém, dos apóstolos, que
que nunca tinham saído de Jerusalém. É. Entendeu? Você vê que quando Pedro sai, ele faz a lambança que faz, né? Naquela questão toda de não entrar na casa de um judeu, de um gentio. E aí, quem é que vai para Antioquia? Exatamente um cara que tem uma visão mais, eu diria, mais internacional, entendeu? Uma visão mais conectada, não apenas com Jerusalém, porque Chipre está muito próximo de Antioquia. E é nessas conexões que Deus, então, envia Barnabé. Quando Barnabé chega lá e vê aquilo que está acontecendo, ele não pensa assim, eu vou voltar para Jerusalém e vou trazer um daqueles apóstolos para cá. Legal isso. Ele vai procurar alguém com uma visão gentílica, entendeu? Ele não vai buscar alguém com uma visão judaica, apesar dele ser um judeu. Ele vai buscar alguém com uma visão gentílica, uma visão de um olhar que extrapola apenas, vamos dizer assim, o aspecto litúrgico. E certamente, claro, ele já sabia de toda a conversão de Saulo, agora Paulo. Então, ele vai lá em Tarso, né? Ele vai lá em Tarso, eu imagino que ele chega lá, Paulo, olha, tem um negócio aqui, cara, tá na hora de você sair dessa caverna aí, rapaz. Entendeu? Pô, vamos entrar nessa missão aqui, cara. Olha, eu tive lá em Antioquia, rapaz, você não sabe o que está acontecendo lá. As coisas estão bombando, as pessoas estão sedentas. E eles, então, Paulo aceita esse desafio, porque você estava falando, né, da questão apóstolo, missão. Todo aquele que tem uma missão é alguém que é enviado. Então, as coisas não são separadas. Um é missionário e o outro é apóstolo. Elas estão conjugadas. É uma missão só, né? Só tem uma missão. Exato. Todo apóstolo cumpre uma missão. E toda uma missão requer um enviado. Enfim. Então, a gente vê então nesse movimento essa ação de Deus, o Espírito Santo escolher pessoas que estão, vamos dizer assim, fora do quadrado, entendeu? Fora, eu vou até dizer, fora do sistema, entendeu? Porque é assim com Barnabé, é assim com Saulo, e interessante, você vê que Barnabé não vai pedir autorização para Jerusalém, não. Ele banca, ou seja, era uma pessoa, como você falou, que tinha uma proeminência no meio apostólico de Jerusalém. E, consequentemente, eu vejo nisso aí essa visão do propósito apostólico. Barnabé, o seu nome, né? Bar é filho, né? Então, é filho da profecia. Alguns falam filho da consolação, mas, enfim, está conectado, né? Porque a profecia, ela visa também consolar. Então, a gente percebe que Barnabé, ele quer construir junto com alguém que fala a mesma linguagem. Alguém que não vai, vamos dizer assim, produzir alguma coisa meramente teológica, mas sim produzir resultado. Se Jerusalém é um lugar de início, de fundamento, Antioquia é o lugar onde começa, de fato, a prática desses fundamentos, e, no caso aí, os fundamentos apostólicos do chamado, do envio de Barnabé, e também essa conexão com Paulo, né? Lá saindo de Tarso, depois das revelações, né, que ele tem. Então, o cara, tipo assim, Barnabé está aqui, mas ele está antenado, ele está olhando, ele está percebendo quem é a pessoa que vai conectar com esse propósito de Deus. E esse alguém é Paulo. Você não concorda que, pensando nisso, parte da nossa missão apostólica como igreja é conseguir olhar pessoas e identificar pelo Espírito como que eu vou falar? Identificar pelo Espírito o que Deus deseja desenvolver e colocar pessoas... É como se pessoas apostólicas são pessoas que olham todo e sabem identificar como cada um precisa se encaixar na missão. Porque a missão é uma missão. Mas cada um vai ter que encaixar de uma forma. E Barnabé foi cirúrgico nisso aí. Foi. Tremendo. Uma coisa que a gente precisa talvez citar aqui, né? Porque a gente está falando de apostólico, então, quando a gente fala desse tema, parece que a gente está falando de pessoas.
E a Bíblia não tem como finalidade, quando fala sobre apostólico, fala sobre pessoas, mas sem falar de uma fé, de uma confissão de fé. Né? Essa é, vamos dizer assim, o grande movimento da Rua Azusa, do William Seymour. Entendeu? Ele não estava preocupado com titulação, ele estava preocupado na restauração. Esse era o propósito dele, na restauração da fé apostólica. Agora, o título que dariam a ele, o cara era um negro, vivia debaixo de uma pressão muito forte em Los Angeles, mas ele se torna uma pessoa referencial porque ele não aspira um lugar, mas sim um serviço. E eu vejo, esse é o olhar que nós temos que ter na nossa geração. Aqueles que vão cooperar. Né? Então, cooperar é uma ação de relacionamento, é uma ação de estar juntos. Não é uma ação de um dominar sobre o outro, como muitas vezes se definiu os chamados movimentos apostólicos. Eu sou um apóstolo, mas eu sei muito bem que eu não fui chamado para dominar sobre ninguém e nem para montar minha pirâmide. Eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para impulsionar aqueles a quem o Espírito de Deus me mostra que estão prontos para serem lançados. O chamado apostólico não é inclusivo, ele é exclusivo, ele é para fora. Porque ele vai envolver envio, né? Sempre envio. Sim, exatamente. Então, essa visão de Barnabé, que culmina, né, nesse surgimento dessa grande agência missionária, nessa grande agência apostólica, que é a Antioquia. Porque, olha só, olha como é que a gente vai tendo que enfrentar as definições e, pelo Espírito de Deus, ele vai nos levar. Não, gente, peraí, calma, não é missão, é missionário e o outro é apóstolo, então parece que são duas vertentes. Não, é uma coisa só. E é como se as pessoas estão usando termos diferentes para falar a mesma coisa. A mesma coisa, exatamente. E eu vejo exatamente essa é a posição de Barnabé. Ele não chama o apóstolo Paulo. Ele chama Paulo, cara. Ele chama um homem que ele via marcas de alguém que poderia cooperar com ele em Antioquia. Investindo nele, porque assim, fica claro que Barnabé era o líder da comunidade e Saulo se submetia a ele. Porque não vamos ser também, porque o pessoal fala, porque Paulo, mas nessa época aqui, Paulo não era isso tudo, não. Claro. Ele se submetia a Barnabé aqui nesse processo. Sem dúvida. E essa é uma identidade muito interessante, um coração humilde. Entendeu? Paulo, apesar de toda a capacitação que ele possuía... Formação rabínica, né? Sim. Ele deveria ser o primaz de Jerusalém, olhando assim pela diplomação, né? Mas não, ele se coloca, ele se submete a Jerusalém. Então, eu vejo nisso aí, são virtudes que estão presentes e vão sendo, vamos dizer, acionadas por Deus através da vida de outras pessoas que chegaram antes e que veem essas virtudes. Então, acionam, como foi o caso de Barnabé, acionando Paulo e eles operam junto. Claro que depois tiveram lá uns entreveros, mas depois, lá na frente, se acertam de novo. Exatamente. Como se isso não acontecesse, né? No dia a dia. E a segunda coisa que eu queria citar, aí a gente vai para Atos 13. Que aí é os 3 versículos ali que para mim é uma coisa que é um buraco ali, Atos 13, o Atos 13 do 1 ao 3 ali é um buraco, é muito fundo. Então assim, ali já depois, teoricamente, a gente vê que eles ficam 1 ano, né? Que diz lá. E aí depois tem um envio de Barnabé e Paulo para os gentios, para as nações. E aí, só que tem uma plataforma aqui que me chama muita atenção. A primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte, que eles estavam na igreja. Então, a primeira coisa é o seguinte, é que antigamente a galera mais nova não conhece isso, mas o pessoal da nossa época... Por isso que eu te falei que nós somos da mesma geração, a diferença é 5 anos só. O pessoal usava muito uma expressão chamada missão para eclesiástica. Você lembra que tinha muito essa expressão? Que é tipo assim, não, nós somos uma missão para eclesiástica. É meio paracleto e tal, por aí.
E tipo assim, a palavra para, eclésia, significa paralelo à igreja. Então, Sim. tipo assim, eu tô na missão, mas eu não participo da igreja. Eu não estou envolvido com a igreja. Eu não Mas tenho quem nada tem a a ver com a missão igreja. é a igreja. Então, então, tipo assim, eu quero estar na missão para servir a igreja, mas eu não me submeto à igreja. Eu não me submeto à congregação, a pastoreio. E a primeira coisa que eu queria falar é que assim, eles estavam na igreja. Então, eles foram enviados para fazer proezas, acessar lugares, plantar igreja, tudo isso. Mas isso começa na igreja local. Sim, No- sim, 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 sim. Então, eu acho que primeiro ponto, queria que você comentasse isso assim. Porque não tem como falar de missão, Uhum. porque o pessoal fala, não, nós vamos alcançar as nações, nós vamos enviar os jovens. Tá, mas vamos enviar a partir de quê? A partir da Uhum. igreja. Sim, Então, claro. não tem autoenvio. Tipo assim, o Uhum. jovem acorda de manhã e fala assim, eu vou para a Nigéria. Não é. Porque Barnabé só estava ali porque Jerusalém enviou ele. E Exatamente. Saulo só é enviado porque ele estava submetido ao ambiente Aham, da igreja. Então não tem como aham. desassociar base Sim, missionária, equipe sim, missionária da igreja. Então fala um sim. pouco sobre isso aí. É. Eu vejo que existe uma construção de maturidade, não resta dúvida, né? Que chega a esse ponto de você ser alavancado. Mas eu também vejo, Fábio, essa questão para-eclesiástica que você citou aí, que muitas vezes surge, como você disse, né, de pessoas que começam a fazer uma ação, um movimento lateral. Né? Nem sempre, talvez, o que não justifica, eu vou dizer, não justifica essas posturas, porque elas vamos dizer, elas não encontram embasamento bíblico. Nem sempre, talvez, essas pessoas tiveram o acolhimento adequado nos ambientes da sua Eclesiásticos. congregação, entendeu? Nem sempre elas, vamos dizer assim, foram vistas, o que não significa dizer que elas deveriam fazer o voo solo, entendeu? Porém, eu vejo também uma grande parcela de responsabilidade sobre aqueles que estão presidindo. Porque, Entendi. queira ou não, Jerusalém, e Tiago está lá presidindo, ele enxerga Barnabé, entendeu? Ele enxerga Barnabé. E ele enxerga Barnabé como? Qual é o testemunho que a gente tem dos feitos de Barnabé? Praticamente nenhum, antes desse seu chamado, desse seu envio mais assim determinado. Mas era alguém que a gente percebe que era conhecido, observado e só esperando o tempo adequado. Agora, o que muitas vezes acontece é que pessoas fazem esses movimentos laterais porque não estão sendo adequadamente olhadas. Porque, às vezes, a pessoa pode olhar como um competidor, entendeu? De querer ir mais longe do que, poxa, onde você quer ir eu já vim e tal, aquelas conversinhas. Tipo né? Saul Davi, assim, né? Exatamente, exatamente. Então, eu vejo o seguinte, Jesus disse, olha, vocês vão fazer obras maiores até mesmo do que as que eu fiz. Né? Jesus estava limitado nas suas obras ali em Israel, mas os seus discípulos fariam obras em outros níveis, em outras esferas maiores, de maior alcance do que ele. E nem por isso ele sublimitou a esses homens. Pelo contrário, ele potencializou. Ele disse, vocês vão por todo mundo e vão pregar o evangelho a toda criatura. Então eu vejo que nesse momento, o chamado apostólico, que é o chamado missiológico da igreja, tem que ser um chamado de preparar, equipar e enviar. Mas não enviar gente apenas que quer fazer alguma coisa como uma aventura, mas enviar gente que, como o texto de Atos 13, eles estavam servindo ao Senhor. Eles não estavam servindo por causa... olha, eu estou olhando para você, você está agora no seu estado probatório durante esse ano, no final do ano a gente vai examinar, e aí a pessoa dá no couro daquele ano, porque ela sabe que no final do ano ela vai ser avaliada. Mas não é nada disso que o texto está mostrando. Está dizendo que eles serviam ao Senhor. E é claro, servindo ao Senhor, servindo a homens, a igreja de Cristo ali naquele lugar. E, consequentemente, o Espírito Santo disse, é esse tipo de gente que eu preciso, que o reino de Deus precisa
para que ele se torne expandido na terra. De gente que tem um coração de servo, de gente que tem um coração voltado para uma entrega e não por uma relação de recompensa. Entendeu? A recompensa não é humana, é de Deus. Então, acho que aí, nesse texto de Atos 13, Fábio, o centro do chamamento está no servir. Uhum. Está no servir. Ó. Você hoje está nesse lugar que você está, e aqui eu dou o testemunho, né? Você está nesse lugar como, deixa eu usar uma palavra assim bonita, como um influencer, Meu Deus. como instrumento do Espírito de Deus na sua geração. E eu sou aqui testemunha do quanto você era apaixonado por servir ao reino de Deus. Uhum. E servindo inicialmente no ambiente próprio da igreja. Mas o Espírito de Deus vai somando. E chega um momento que é o momento da expulsão, entende? É o momento de gerar, entendeu? É o momento de vir para fora, senão morre. Entende? Senão morre. E chega o momento certo. Então, como uma gestação, que existe um tempo, e chega o momento que o varão perfeito tem que vir à luz. Isso que você falou é muito, muito interessante, essa responsabilidade dupla, né? Sim. De quem preside, tem que ter a responsabilidade de criar um ambiente de treinamento e envio, mas, e aquele que, vamos dizer, o aspirante a ser enviado precisa submeter esse ambiente. Porque se um dos dois falhar, aí a conta não fecha, né? Aí é sempre... Exatamente. Aí é ruptura, aí briga, aí confusão. Sim. Daí, vamos dizer assim, em nome da ação do Espírito Santo, o que de fato não é, as pessoas elas constroem nos seus impulsos as crises, entendeu? O que não necessariamente quer dizer, da parte de Deus, uma aprovação para isso. Mas Deus é tão poderoso que até mesmo nessas crises que acontecem, como aconteceu na morte de Estevão, poxa, caramba, precisou o cara morrer. Para sair, né? Mas Deus assim, mas se é esse material que eu tenho disponível, é esse material que eu vou usar, entendeu? Não eu diria, talvez não seja a melhor forma, ou o melhor movimento pacífico, mas algumas vezes esses conflitos que acontecem entre aquele que prepara e aquele que se vê desejando o envio, essas rupturas acontecem, não são boas, mas lá na frente a graça, a misericórdia de Deus, porque Ele não descarta ninguém, Ele não descarta ninguém. Aquilo que Paulo faz com Marcos lá na frente, né? Exatamente, né? Mas aí a gente fala assim, mas um cara tão maduro como Paulo vai criar um problema tal, né? Fez birrinha contra João Marcos, não, você não vai caminhar mais comigo não e tal. E aí foi onde surgiu a separação, não divisão, a separação de Barnabé e Paulo. Mas é isso aí. Uma outra coisa que eu queria citar aqui, aí que também é um conflito nessa questão apostólico/missional. Mas não sei se a gente centrou naquilo que você citou. Não, vamos seguir. A gente está batendo papo. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que havia um ambiente de profetas e mestres. Que aí é uma briga hoje no Brasil, eu acredito que nas nações, que você vai ter uma linha... É tudo nomenclatura, né? A linha que fala que é a linha do missionário... Livra-nos, Pai, das nomenclaturas. Vamos funcionar, né? A linha que fala, não, é missional. Ela vai tender à doutrina. A parte doutrinária, a parte, né, mais reformada da escritura. Beleza. A linha mais carismática, assim, mais do apostólico, vai tender mais para o poder, para o dom, da oração, aquela coisa. Mas o que me parece é que na verdade, é que a coisa meio que descamba e desequilibra. E aí um ambiente
é muita experiência e vamos dizer, menos doutrina e menos fundamentação bíblica. E o outro ambiente é muita Bíblia, mas pouca experiência no Espírito. Então, assim, você é um cara que sempre ensinou a gente a amar o Espírito, a amar os dons, a tremer, rodar, mas a amar a Escritura. Então, que eles falam que havia profetas, ou seja, ambiente profético, revelação, dons, anjo, o pau quebrando, mas havia mestres apontando para fundamento, a Escritura, a doutrina. Então, fala um pouco sobre essa... Eu vejo o seguinte, eu voltando para a Rua Azusa, né? Qual é o movimento que é principal ali? Vamos dizer assim, é o surgimento, né, do movimento pentecostal. Sim. O movimento que é da manifestação do poder, né? Isso. O movimento dos dons, das manifestações do Espírito. Em que momento isso acontece? No momento da Igreja Reformada. Não é? Uma igreja... e não é para ser contra, era para ser um acréscimo. É para ser um acréscimo. Exatamente. Aí a pessoa olha e vê, como foi o caso de William Seymour, ele sofreu muita pressão, porque isso aí, tipo assim, não, isso aí não é bem, calma aí, vamos olhar, aquele negócio de segunda experiência e por aí vai, né? Surgimento das Assembleias de Deus, os conflitos que surgem, mas tudo isso por causa da questão, acho que humana, né? da posse. Da posse. Nós somos, não é filosofia isso aqui não, mas é fato. Nós somos seres territoriais. Então a gente tende a buscar controlar o território que nos é confiado. Tem o seu sentido, o seu valor. Mas a gente precisa também anexar isso à visão do reino de Deus. E eu deixei registrado o texto de 1 Coríntios, que Paulo também chega lá em Corinto, e ele descobre que está entendeu? Um bafafá lá. Gente, eu sou de Apolo, entendeu? Um cara mais elaborado, eu sou de Cefas, e Paulo diz, gente, para com isso. Quem é o cara aí? Quem é o Apolo? Quem sou eu? Quem somos? Nós somos servos, nós somos cooperadores. Então não é nada, e nem aquele que planta, entendeu? Nem aquele que rega, mas é Deus que traz o crescimento, né? Nós somos cooperadores de Deus. Então, essa cisão, né, que surgiu na igreja, a igreja, vamos dizer assim, chamada tradicional, e a igreja pentecostal. Eu creio, Fábio, de todo o meu coração, né? Aí eu creio que isso hoje já está em movimento, já esteve muito mais separado. Mas hoje o Senhor está trazendo todo mundo, entendeu? De volta. Você tem a unção, você tem a manifestação, você tem a coisa mais explosiva, vamos dizer assim, dos dons, das operações, que tem um atrair maior das emoções, e que isso é natural, faz parte. Mas tem os fundamentos também. Então, uma coisa não sobrevive sem a outra. Sim. Esse é o ponto de encontro. Porque quem era Barnabé? Entendeu? Quem era Saulo? Entendeu? Paulo. Então, Deus vai e encontra, junta esses dois caras. Entendeu? Porque é como se Barnabé fosse o pentecostal, né? O filho da profecia. Imagina, o cara, deram o nome do cara de filho da profecia. Filho da profecia. Imagina o que esse cara fazia. Então... Aí veio o cara que estudou na escola de Gamaliel. O cara falava não sei quantos idiomas, conhecia a Torá de cabeça. Aí do nada, o fundamento da Torá e o poder do Espírito se encontra. Pô, aí explode. Exatamente. Exatamente, é o que acontece. De Antioquia, Paulo faz 3 viagens missionárias, gente. O ministério de Paulo, né? Alguns dizem até que Lucas, né, que escreve Atos, né, possivelmente ele era também daquela região. Porque ele fala com muita propriedade, ele fala com muito detalhe a respeito das autoridades que haviam naquele lugar, e todo o desenrolar do ministério de Paulo. Então, possivelmente, né, Lucas, né,
um homem que não fazia parte do clero apostólico, é alguém que tem uma visão totalmente diferenciada e que traz essas informações para nós hoje e que nos levam a estar aqui nesse momento e podendo concluir exatamente isso. Deus pega o peteca, o sapatinho de fogo e junta com aquele que conhece do início ao fim a Torá e põe os dois juntos para operar no mesmo propósito do Espírito. Isso é uma coisa linda, Fábio. E os meus olhos estão vendo isso e os seus olhos vão ver mais ainda. Mas a gente vai subir junto, viu? Não, vamos trabalhar para ele voltar logo. Vamos trabalhar. Então, assim, e eu acredito que isso é uma coisa que Deus está fazendo no Brasil. Sim. Porque para mim, o que é muito forte para mim é quando Paulo ele fala, né, ele em Coríntios, no início, né, ele fala assim, ó, Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Ele não é o poder, ele não é a sabedoria, ele é a sabedoria e o poder. Aí ele fala assim, quando eu cheguei a vós, eu cheguei com demonstração de poder. Aí, mas ele fala assim, aos experimentados, eu falei sabedoria. Então, olha o que ele fala. Ele sabia a hora de operar. Aplicar. No poder, nos dons, e na hora de colocar o fundamento. Então, isso para mim é muito importante. E aí, o outro ponto que para mim chama atenção é aquilo que você já citou. Que eles criaram um ambiente de serviço, de devoção coletiva, de oração, de jejum, para que o Espírito viesse. Então, aí eu ia te perguntar assim, você que preside uma comunidade, né, que é grande, um monte de discípulos, vários presbíteros, que não é só um lugar, mas tem outros lugares, né? E além disso, você ainda pastoreia pastores. Então, como que você, na tua cabeça, vê isso assim? Eu sei que a pergunta é difícil, mas como que nós podemos construir, edificar um ambiente de serviço e preparar um lugar? Agora eles fizeram para o Espírito vir. Porque diz que o Espírito veio e falou. Então, assim, mas eles prepararam um ambiente de serviço, ele foi de atraído, jejum. né? Como que você vê isso assim? Pergunta complexa. Um árduo trabalho, né? Como você já citou e a gente sabe, né? Paulo, ele esteve lá não sei quantos anos, né, pela Arábia, sozinho. Talvez tendo seus conflitos entre o seu credo, entendeu? Como judeu, toda a sua bagagem judaica e a revelação de Cristo, o Messias. Para se decompor, vamos dizer assim, para que então Cristo pudesse novamente reformá-lo, né, como o homem que ele se tornou. E isso é um processo muito longo, isso é um processo que envolve momentos muito distintos. E se tem alguma coisa que eu vejo, Fábio, que eu sempre busco isso diante de Deus, é sabedoria de como lidar. Porque lidar com o igual é muito simples, né? Mas lidar com a diferença, lidar com aquilo que você tem uma expectativa, mas que não é correspondida, é algo que você precisa, vamos dizer assim, desenvolver, né, essa maturidade de tomar pela mão e não soltar e levar com paciência, com amor, com zelo, tendo um momento de abraçar, mas tendo um momento também de dizer, senta aqui, vamos conversar. Porque no momento que você abraça, quem é que não gosta de ser abraçado? Não sei que a pessoa esteja doente, a nível da alma. Mas no momento que alguém precisa ser repreendido, precisa ser disciplinado, e a palavra disciplinar não significa meramente um ato externo, mas é um ato de trazer para perto. Esse ato de disciplina, esse ato de exortação, de animar, que às vezes é necessário você abrir mais os olhos da pessoa, mostrar onde ela está, onde ela poderia estar, que determinada postura e comportamento podem contribuir ou não para o avanço dele, até mesmo a nível do seu chamado ministerial. Isso é uma arte que se aprende a dois. Eu guardo para a minha vida
uma visão que é muito simples. Quando você acende uma luz, né, acende um fogo, e você está diante de uma pessoa, né, então você vê na pessoa luz, mas também você vê sombras. Uhum. Né? Você vê os valores, você vê também os seus defeitos. Mas a pessoa também está te olhando, entendeu? E ela não está vendo só luz, ela está vendo também as sombras. Claro que à medida que a gente avança no reino de Deus, avança nessa maturidade, avança nessa longanimidade, nessa paciência, vai removendo a impulsividade, vai trabalhando mais com a prudência, sem que isso seja um limitador, mas um aspecto de zelo, de cuidado, você vai removendo mais essas sombras. Mas não tem como a gente saber que quando nós estamos operando com alguém, no sentido de capacitar esse alguém, Deus também vai estar usando essas circunstâncias para nos capacitar. Né? Porque Paulo, ela era aquele um cara meio, entendeu? Não, se não for como eu quero, não dá. Ele era brabo, ele era marrento. Entendeu? Paulo era marrento. Exato. Eu tenho certeza que ele não fazia isso de má intenção, mas talvez até pelo zelo sem discernimento. Vamos pensar, falar de Paulo sem discernimento é pesado, né? Mas o zelo de querer realizar e de não saber, de não tolerar algo menos do que aquilo que ele era capaz de fazer. Então ele queria gente que tivesse com essa mesma capacidade dele em fazer ao lado dele. Mas isso é uma equação que não se fecha de uma hora para outra. Existe um processo. Então eu vejo que na igreja de Antioquia estava aí esse exemplo. Ali estavam homens ilustres. Uhum. Gente que, como Hebreus diz, né? Se rolasse eles, que não eram dignos desse mundo, entendeu? Mas que o Espírito de Deus vai e põe essa turma junto, entende? Então você imagina que atmosfera de oração era aquele lugar. Que atmosfera de revelação era aquele lugar. Então, meu amado, o Espírito Santo de Deus vem. Agora, isso não aconteceu na chegada de Barnabé. Isso foi processo. Isso teve anos e anos de preparação, tanto de Barnabé como no caso de Paulo e daqueles que já estavam ali na região de Antioquia. Aí eu ia te fazer uma pergunta, na verdade, se você puder dar um conselho, assim. Porque o que acontece? O último estágio, né, que a gente vê é que eles estão servindo, estão orando, e o Espírito vem e separa, né, Paulo e Barnabé, e eles enviam. E é lindo esse momento, porque Barnabé, ele é enviado de Jerusalém, encontra Paulo, eles passam por esse processo, e o Espírito vem e ele tem um novo envio. Forte isso, né? Uma nova esfera, uma nova esfera de autoridade. Porque se ele foi fiel, é aquela coisa que Jesus fala, ele foi fiel no pouco, né? Se você foi fiel com 2 talentos, vou te dar 4. Então, e uma coisa que, assim, qual o conselho que você pode dar para uma geração hoje no Brasil que está faminta por esse envio? Porque a gente viveu agora um evento Descende, agora no Brasil, né? E uma multidão de jovens foi para os estádios, falando, eis-me aqui, Senhor, nós vamos alcançar as nações. Um monte de gente começou a juntar dinheiro, vender coisa, e falar, e se doar, amigos nossos, né, envolvidos com base missionária, diz que nunca no Brasil teve tanta inscrição em escola missionária como esse ano. A Jocum tá doida, não sabe o que fazer, com tanta gente querendo ir. E qual o conselho que você dá? Você é um cara assim que sempre trabalhou encontrando pessoas, treinando pessoas, enviando pessoas. Qual conselho você pode dar para quem está no processo? Desse processo desse envio, assim? O que você pode falar para essa galera aí? Fábio, eu vejo o seguinte, pegando o exemplo do Descende, né? Teve um movimento de concentrar, né, em várias partes do Brasil, isso numa quase totalidade, uma geração jovem, 30 anos para baixo. Foi uma coisa explosiva, uma coisa que chamou a atenção do mundo inteiro.
e é algo que eu não tenho dúvida, não questiono em nenhum momento, algo movido pelo Espírito de Deus. Mas deixa eu fazer uma analogia aqui. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aproximadamente uns 500 discípulos. E falou para eles, fiquem em Jerusalém. Mas quando o Espírito Santo veio, como resposta do ficar, só tinha 120. Né? O descende aconteceu, foi explosivo, e quando tudo termina, e agora vamos, vem o Covid. Aí Deus fala assim, não, calma, não vai não. Eu falei, pô. Entendeu? Eu creio que o nosso entusiasmo, que é uma coisa positiva, ele é testado até para que nós mesmos possamos saber o que é do nosso espírito, o que é da alma, entende? E essa relação de conexão das gerações, que é uma questão, vamos dizer assim, bem complexa. E eu digo quando complexa, eu digo que as gerações elas precisam aprender que uma geração não vai cumprir todo o propósito. Nem aqui está saindo, nem aqui está chegando. Então tem que haver essa conexão. E para haver essa conexão, não tem como. Eu volto no início da nossa conversa. Tem que haver um ato de humilhação, um ato de simplicidade, um ato de reconhecimento dos dois ambientes. Daqueles mais maduros, né? Pelo menos a nível de tempo, e daqueles que são mais jovens, mas que estão vivendo realidades que a gente não viveu. Eu vivi realidades que você não viveu, né? Realidades, vamos dizer assim, de níveis de manifestação do Espírito, vamos ser bem claros. Você já está vivendo um outro nível. A geração que vai vir, em nome de Jesus, que vai vir e que já está caminhando ao nosso lado, a gente precisa perceber que esse é o grande desafio, né? O grande desafio sempre é a primeira geração, a segunda geração, mas é o que acontece na terceira. Porque aquilo que acontece na terceira vai definir a quarta, óbvio. E essa quarta geração vai gerar um outro ciclo, entendeu? Dessa manifestação que foi sustentada pela terceira geração. Porque o que sai aqui nessa tela agora? 2 gerações. Nós estamos aqui falando a mesma linguagem, com gerações distintas. Mas tem uma outra geração que está caminhando do seu lado, do meu lado. E o nosso desafio é, será que eles estão falando a mesma linguagem? Será que eles estão na mesma percepção da voz do Espírito? Eu não estou dizendo que não estejam, eu estou exatamente colocando isso como um desafio, a reflexão, para que, então, essa terceira geração, ela alinhada, ela vai catapultar, entendeu? Porque daqui a pouco, se Jesus não voltar antes, a minha geração sai. A sua permanece com essa que está já do nosso lado, que tenderá a ser a sua segunda, pela relação, né, na medida que eu saio. Então, é esse entendimento, esse fogo que precisa cair sobre nós, ser atraído, precisa cair no sentido de ser atraído, né? Porque eu não posso imaginar que os 120 que estavam lá no dia de Pentecostes eram 120 anciãos. Não. Entendeu? Havia gerações que estavam ali presentes. Entendeu? Então, assim começou. Assim vai terminar. Entendeu? As gerações conectadas debaixo do mesmo fogo. E cada um vai cumprir seu chamado como cooperadores. E não como competidores. Não, e isso é muito forte, porque depois que Paulo é enviado e dá aquela briga, né? Ele encontra Timóteo e começa o ciclo de novo, né? Exatamente, Fábio. Ele faz com Timóteo exatamente o que Barnabé fez por ele. Fez com ele. Então, é uma coisa assim que... E a briga de Barnabé com Paulo foi porque Barnabé não queria desistir do vacilão do João Marcos, né? Isso. Então, esse investimento, nessa dinâmica apostólica, na bíblica, é uma coisa muito forte, porque sempre eu me lembro da expressão
quando a Bíblia fala sobre preparar o caminho do Senhor, né? Eu sempre lembro Lucas 1, quando o anjo fala para Zacarias, ele fala assim, ó, o teu filho vai preparar o caminho do Senhor. O que ele vai fazer? Ele vai habilitar um povo preparado para o Senhor. Então, isso para mim, se a gente puder falar agora se a gente puder falar, tem 5 minutos aí, mas se a gente puder falar um pouco sobre Efésios 4. Agora a gente está falando de ofícios, né? Dos 5 ministérios. Se a gente puder falar assim, qual que é a nossa função macro dos 5 ministérios? Preparar pessoas para a obra, preparar o caminho do Senhor, investir em pessoas. Então é exatamente isso que Jerusalém faz com Barnabé, Barnabé faz com Paulo, Paulo faz com Timóteo, e a missão ela só ia avançando, né? Mas é isso. Então dá tuas palavras finais aí, fala o que você quiser aí. Ok. Resumindo aqui, eu vejo o seguinte, Fábio, os dons são 5, mas o corpo de Cristo não está dividido em 5 partes. É um corpo só, entendeu? Os ministérios, os ofícios, eles não têm uma finalidade em si mesmo. Eles têm uma finalidade de servir a começar ao outro. Ao outro que caminha ali no seu ofício, vamos dizer assim, complementar, né? Não suplementar. Nunca entendi ofício apostólico como ofício que toma o controle, mas sim como ofício responsável, no primeira instância, de manter os fundamentos da fé. Então, porque se os ofícios ministeriais estiverem operando, de fato, com a prerrogativa para a qual eles foram estabelecidos, então o corpo de Cristo, do qual os 5 ministérios fazem parte, vai ser edificado, entendeu? Então, acho que a questão da nomenclatura, ela existe porque a gente tem que estudar sobre ela, mas a gente não pode fazer uma decomposição, a gente não pode fazer do corpo de Cristo, entendeu? Separar o corpo de Cristo em partes. Nós temos que construir juntos. Era isso que Paulo sempre falava. Cada um veja como edifica. Não lançando um fundamento diferente daquele que eu já iniciei. Então, acho que esse é o nosso desafio. A gente está aqui construindo, sabendo que não é a minha, nem a sua, nem a de quem quer que seja, que está se buscando evidenciar, mas sim, é o corpo de Cristo. Se a igreja estiver melhor, é porque nós estamos acertando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria nesses dias. Amém. Mas queria agradecer por você estar aqui e também queria reconhecer publicamente, né? Porque em tempos onde muita lambança se fez usando o nome apostólico, a gente não pode também jogar tudo no lixo e falar que não existe. É verdade. Sim, então isso é um equívoco e eu quero assim, dizer que publicamente que eu reconheço o ofício apostólico na sua vida, não apenas por aquilo que você pensa e faz, mas pelo legado, pelos discípulos, pelo que você edificou, pela tua família, pelas pessoas que você treinou, enviou, por aquilo que você está edificando. Então eu queria convidar todo mundo aí, segue aí o homem aí, procura no YouTube, se quer conhecer mais, o Ministério Apostólico Terra Fértil, você que é do Rio de Janeiro, aqui de Campo Grande, terrinho de Unaíba, tá bom? Então é isso, gente, foi um prazer, obrigado. Valeu, e lembrando que sexta-feira tem mais, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, gente. Abraço. Beijo. Tchau, Valeu. tchau.